noite. Vocês estão bem? Tô achando vocês bem desanimados hoje. Não tá com cara de culto de jovens? Desanimação danada. Ô glória! Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aí, ó. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus tem falado comigo, Deus tem me ensinado já há algumas semanas e eu quero compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre gratidão. Nosso tema hoje é gratidão. E para começar, eu quero te perguntar se você já foi grato hoje. Será que você pode agradecer alguém que está aqui por algo? Sabe, por mais simples que seja. Agradece pela carona, agradece pelo convite. Vamos lá, agradece a alguém. Sabe, agradece por algo, o mais simples que seja, que a pessoa fez por você. Será que você consegue expressar a gratidão a essa pessoa? Hã? Obrigado, meu bem, por ter limpado a casa para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado a cada um que está aqui. É muito bom adorar a Jesus com vocês. Amém? E por que eu quero falar sobre gratidão? Sabe, Deus começou a falar isso comigo em um dia que a gente estava no monte. A gente tinha subido o monte, eu e Giovana. Quando chegou lá, eu estava meio travado assim para orar. Aí eu deitei assim numa pedra e eu comecei a contemplar o céu, sabe? Eu comecei a olhar as estrelas ali, a lua. Eu comecei a pensar sobre a grandeza de Deus, sabe? Eu comecei a refletir sobre como o nosso Deus é grande, sobre como o nosso Deus é bonito, sobre como o nosso Deus é maravilhoso. E eu comecei a agradecer a Deus pela grandeza dele. E eu me sentei, aí eu comecei a olhar para as plantas assim, cara, e eu vi tanta perfeição, sabe? Eu comecei a perceber o quanto o nosso Deus é perfeito, sabe? O quanto ele pensou em cada detalhe. O quanto ele foi detalhista em tudo que ele fez. E o meu coração começou a se encher de gratidão por ele, sabe? E eu comecei a pensar, cara, tudo isso aqui coopera para o meu bem, sabe? O sol, as estações, a chuva, as plantas, tudo que o Senhor fez coopera para o meu bem. Deus fez um mundo perfeito, nos colocou aqui um corpo perfeito para que a gente possa desfrutar dele. E eu comecei a agradecer a Deus por isso. Eu comecei a expressar a minha gratidão a Deus. Vocês já agradeceram a Deus por tudo que ele criou? Por tudo que ele fez, por tudo que ele nos deu? Vocês já expressaram gratidão ao Senhor? Hã? Sabe, eu comecei a pensar como um Deus tão grande consegue saber quantos fios de cabelo há na minha cabeça. Sabe, eu comecei a olhar para o céu como um Deus tão grande me chama pelo nome, cara. Sabe, eu comecei a agradecer a Deus pelo cuidado dele na minha vida. Comecei a agradecer a Deus pela paternidade dele na minha vida. Sabe, eu comecei a olhar para tudo e comecei a enxergar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Amém? Mas aí, cara, eu comecei a me lembrar de momentos em que eu reclamei com Deus, de momentos em que eu estava murmurando contra Deus, sabe? Especificamente uma situação na minha vida financeira que eu passei há alguns meses atrás, sabe? E eu lembro que eu não expressei, mas no meu coração eu fiquei bem ansioso, sabe? E eu estava questionando a Deus o porquê disso acontecer. Sabe, o que eu estou fazendo de errado para tudo estar travado assim na minha vida? Sabe, e eu comecei a pensar nisso, em como eu estava sendo ingrato ao Senhor, com a minha murmuração, com a minha reclamação. E eu percebi que nesses momentos, hora nenhuma eu me lembrava do quão perfeito Ele é, sabe? E da perfeição da criação dele, sabe? E de tudo que Ele já tinha feito por mim, sabe? Nesses momentos de dificuldade ali, em que eu estava reclamando, eu me esquecia completamente de tudo que Ele já tinha feito por mim, de tudo que Ele já tinha provido na minha vida, sabe? E então eu me entristeci, sabe? Eu comecei a chorar muito. E então eu comecei a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. Eu costumo fazer isso mais por um lado negativo. Eu
Eu me comparo querendo ser igual aos outros, mas em nome de Jesus eu vou vencer isso. Mas aí eu comecei a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, sabe? E eu percebi o quão privilegiado eu sou. Sabe, eu percebi quão grande é o privilégio de estar aqui, cara. Quão grande é o privilégio de respirar, de acordar todo dia, sabe? De ter um trabalho, sabe? Eu comecei a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. E, cara, eu tenho 23 anos. Eu já vivi, eu já experimentei, sabe? Eu já senti coisas, eu já estive em lugares que muitas pessoas da minha idade não tiveram. Sabe, que muitas pessoas mais velhas do que eu não tiveram ainda, sabe? Eu já estive em ambientes, já desfrutei de ambientes da presença de Deus que talvez pessoas nunca vão desfrutar como eu. Sabe, que pessoas vão morrer sem ter a oportunidade de desfrutar como eu tive, como eu estou tendo aos meus 23 anos. Sabe? E eu comecei a pensar e os meus olhos abriram sobre a gratidão. Amém? Vocês estão me entendendo? Sabe? E eu comecei a pensar quantas pessoas ainda não conhecem Jesus. Eu tenho certeza que você parar para pensar, você vai me fazer uma lista aí, pelo menos 200 pessoas. Assim, fácil. Sabe? Quantas e quantas pessoas ainda não conhecem Jesus? Vocês conseguem imaginar isso? Sabe, quantas pessoas ainda não desfrutaram da paternidade de Deus? Sabe, você consegue viver sem a paternidade de Deus? Eu não consigo mais. Sabe, eu não consigo mais viver sem esse amor. Sabe, eu parei para pensar quantas pessoas ainda não entraram neste lugar, não alcançaram este lugar. Sabe? E, cara, eu comecei a pensar e a meditar sobre isso. Sabe? E quantas pessoas aqui têm uma Bíblia em casa? Todo mundo tem uma Bíblia em casa? Se não tem em casa, tem no telefone, né? E ontem eu estava assistindo um podcast e a mulher lá relatou que existem pelo menos 8.000 línguas em que a Bíblia ainda não foi traduzida. Pensa a quantidade de gente que ainda não pôde tocar na Bíblia, não pôde ler a riqueza das Escrituras de Deus, sabe? 8.000 línguas. Pensa a quantidade de gente que ainda não teve acesso à palavra de Deus. E a gente pode acessar ela todo dia, a gente pode acessar ela a qualquer momento. Sabe, será que você já agradeceu por isso? Você já agradeceu pela oportunidade de conhecer a Deus? Você já agradeceu pelo privilégio que você tem de poder carregar uma Bíblia pela rua? Sabe, existem lugares, existem países que a Bíblia é proibida. Se você for pego com a Bíblia, você é preso. Vocês sabem disso? E será que você já agradeceu a Deus hoje por poder ter a palavra dele nas suas mãos? Mas quantas vezes a gente trata a palavra de Deus com desprezo, né? E quantas pessoas lá na Coreia queriam pegar a palavra, queriam pegar a Bíblia e ler todo dia e não podem ter essa oportunidade, sabe? Será que nós temos sido gratos a Deus? Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado? Sabe, a gente é muito bom em pedir, sabe? A gente é muito bom em ficar pedindo a Deus, a gente ora, Deus me dá isso, faz aquilo, né? E muitas das vezes Deus faz, a gente nem lembra de voltar para agradecer. Sabe, quantas pessoas aqui já sentiram o Espírito Santo? Quantas pessoas aqui já chaparam na presença dele? Levanta a mão. Lá na nossa célula a gente fala sentir o quentinho, né? Quantos aqui já sentiram o quentinho do amor de Deus? Já puderam dar nele um abraço? Quantas pessoas aqui já puderam ter esse momento com ele? Sabe, agora imagina quantas pessoas ainda não viveram com isso, não viveram isso. Sabe, quantas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de sentir o Espírito Santo, cara? Cara, não dá pra viver sem Ele. Eu não me enxergo mais, eu não vejo mais a minha vida sem a presença do Espírito Santo. Vocês conseguem se imaginar sem o Espírito Santo? E quantas pessoas nunca tiveram esse acesso que nós temos, sabe? Nunca experimentaram o abraço dele, sabe? Nunca ouviram a voz de Deus falando com elas, sabe? Nunca tiveram a experiência de Deus responder uma oração delas, cara. E a gente vive isso no nosso cotidiano, todo dia, e nós nos esquecemos de agradecer, sabe?
nós esquecemos de ser gratos. Amém? E é por isso que eu quero falar sobre a gratidão. A gratidão, ser grato, não é algo que faz parte da nossa natureza, sabe? Não é algo que é natural nosso, não é algo que é fácil para nós. É algo que tem que ser aprendido e que tem que ser praticado. Vocês concordam? Sabe? E quanto mais você pratica a gratidão, quanto mais você agradece, mais você consegue enxergar motivos para você agradecer a Deus. Estão me entendendo? Quanto mais você praticar a gratidão, mais motivos você vai conseguir enxergar de agradecer a Deus. Amém? E, cara, não faz parte da nossa cultura ser grato, sabe? A gente fala muito obrigado, mas, assim, automaticamente a gente realmente não tem uma gratidão dentro de nós. Aquilo que a pessoa fez por nós ou aquilo que Deus fez por nós, sabe? E, cara, a gratidão, ela não é um problema de agora, sabe? Não é um problema da minha geração. É um problema que vem há muito tempo nos acompanhando. Porque o que nós conseguimos expressar é sempre a ingratidão. E o que é ingratidão? Ingratidão é você tirar os seus olhos, é você esquecer de tudo aquilo que você já tem, de tudo aquilo que Deus já fez por você, de tudo aquilo que Deus está te proporcionando, do cuidado de Deus com você. É você esquecer de tudo isso e focar na única coisa que você ainda não tem, sabe? Na única coisa que você não pode ter. Foi isso que aconteceu lá no jardim com Adão e Eva. Eles podiam comer de centenas, milhares de frutos, sabe? Eles podiam desfrutar de todo o jardim, de tudo que tinha ali. Mas o que eles fizeram? Eles colocaram os olhos dele aonde? Alguém sabe? Naquilo que eles não podiam ter, sabe? Além de desobediência, eles expressaram ingratidão a Deus, sabe? Eles esqueceram de tudo que Deus tinha colocado ali para eles desfrutarem e focaram somente naquilo que eles não poderiam ter. Então a ingratidão é algo que está impregnado no homem desde o início. Mas é algo que nós vamos mudar, amém? Nós vamos mudar a nossa mentalidade, amém? Sabe, nós não vamos agir como o mundo age, nós vamos ser diferentes, amém? Amém? Nós vamos pedir ao Espírito Santo para mudar a nossa mentalidade e nos fazer atentar para essas pequenas coisas que Deus faz nas nossas vidas. Sabe, às vezes a gente fica esperando Deus fazer algo grandioso na nossa vida. Sabe, às vezes a gente fica esperando Ele fazer algo que a gente está pedindo há anos para a gente poder ser grato. Mas a gente esquece que Ele está fazendo coisas por nós todo dia, todo segundo, todo minuto. E a gente não consegue agradecer por essas pequenas coisas. Mas nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar a nossa mentalidade. Nós vamos começar a agradecer a Deus por tudo. Sabe, ao acordar nós vamos agradecer pela noite de descanso, agradecer pelo nosso trabalho, amém? Vamos viver uma vida, uma prática de gratidão. Nós vamos obrigar o nosso cérebro a agradecer por tudo, amém? Vamos fazer esse compromisso de agradecer ao Senhor, de ser grato a Deus. Ele é digno, Ele merece, amém? E por que nós devemos agradecer? Abre para mim em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Deus nos deixa essa ordenança através do apóstolo Paulo. Sabe, aqui ele não fala de uma maneira sugestiva. Aqui ele não fala de uma maneira convidativa, mas ele fala de uma maneira imperativa. Sejam gratos porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês agradeçam. Sabe, isso não é um convite, cara, é um mandamento do Senhor. Seja grato, essa é a vontade de Deus. Amém? Cara, esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos que ser gratos. O segundo motivo é porque existem
benefícios na gratidão. Existem benefícios em ser gratos. Amém? Eu vou falar alguns deles. Primeiro, segundo a ciência, a gratidão é capaz de levar a um aumento da dopamina e da serotonina no nosso corpo. E esses hormônios são ligados ao bem-estar e à felicidade. Uma pessoa que é grata, uma pessoa que pratica gratidão, consequentemente, é uma pessoa mais feliz. Vocês conhecem alguém assim? Sabe, eu conheço pessoas que são gratas, sabe? E você vê que, cara, a pessoa tem tão pouquinho, mas ela é tão grata e vive de uma maneira tão feliz. Vocês já perceberam? Que não, a pessoa não precisa de estar em abundância, no meio de muitas coisas, sabe? Através do coração grato dela, ela consegue adorar a Deus nas mínimas coisas, sabe? Ela consegue ser feliz. Amém? Então, o primeiro benefício da gratidão é ser feliz, é a felicidade. Segunda coisa, a gratidão, ela nos mantém humildes. Porque a gratidão vai te levar a pensar, vai te lembrar de que quem te santificou foi Deus, sabe? Quem te salvou foi Ele, e não há mérito nenhum seu, não há mérito nenhum meu nisso, sabe? Então a gratidão vai fazer de nós ter um coração humilde. Amém? Terceiro, a gratidão é uma forma de adoração. Fala aqui. Sejam gratos, pois essa é a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, Deus se alegra. E alegrar a Deus é o quê? É a adoração. Sabe? Através da obediência ao mandamento de Deus de sermos gratos, nós vamos estar entregando a Ele uma adoração. Sabe, mas nós só podemos entrar nesse nível de adoração se nós entendermos que tudo que nós temos veio dele. Amém? Nós vamos conseguir agradecer a Deus, ser gratos a Deus, se entendermos que tudo que tem na nossa vida, que todas as situações na nossa vida, tudo vem dele. Amém? E aí nós conseguiremos entrar nesse nível de adoração, nesse ambiente de adoração com a nossa gratidão. Quarto, a gratidão nos ajuda a ver Deus. Quanto mais agradecemos, mais conseguimos perceber o cuidado de Deus em nossas vidas. Quanto mais nós agradecemos, mais nós vamos conseguir perceber o quão Ele tem cuidado de nós. E nós vamos, consequentemente, ficar mais conscientes, mais perceptivos à presença dEle. Amém? A gratidão nos ajuda a ver a Deus. Quinto, a gratidão traz paz. A gratidão vai te levar a lembrar de tudo que Ele já fez por você e de tudo que Ele tem feito, sabe? E se você consegue ver tudo que Ele já fez, tudo que Ele tem feito por você, você não tem problema em confiar a Ele o seu futuro. Você entra em um lugar de descanso, em um lugar de paz. Por quê? Porque você sabe que quem tem te sustentado até aqui é o Senhor, e Ele vai continuar te sustentando. Amém? A gratidão vai te introduzir nesse ambiente de paz, sabe? Você vai poder descansar, porque você sabe que todas as situações, sejam elas boas ou ruins, servem para te levar para mais perto de Deus, para mais perto do propósito do Senhor para a sua vida. Amém? A gratidão, ela vai te levar a um lugar de confiar em Deus, de descanso em Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sexto e último, estou acabando. A gratidão te atrai para Deus. Abre para mim lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós.
ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Próximo. Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Amém? Essa passagem nos conta de 10 leprosos, sabe? Eles encontram com Jesus ali na beira do caminho. E eles gritam: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas por que eles precisavam gritar? Porque como leprosos, eles não podiam se aproximar de outras pessoas. Naquela época, a pessoa que ela sofria de lepra, ela não podia se aproximar de outras pessoas, senão essas pessoas que elas se aproximassem também seriam consideradas impuras. Amém? Então eles tinham um lugar próprio lá para eles ficar fora do convívio de outras pessoas. E eles não podiam se aproximar de ninguém. Amém? Então eles gritaram: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus de longe falou: vá ao sacerdote, se apresente a ele. E eles foram. E no caminho, quando eles olharam, eles perceberam que todas as feridas tinham sumido. Eles estavam completamente curados. Sabe, mais diz que somente um leproso, ele teve uma atitude de gratidão a Deus. Sabe? E a gratidão, ela te atrai para Deus. De todos os 10 leprosos que foram curados, qual foi o único que tocou em Jesus? De todos os leprosos que receberam a cura dos 10, qual foi o único que conseguiu chegar perto de Jesus? Conseguiu tocar nele e conseguiu sentir ele? Aquele que foi grato. Porque até esse momento aqui eles não tinham se aproximado dele. Nenhum dos 10 tinha se aproximado dele. Ele só conseguiu se aproximar depois que ele foi curado. Aí a palavra fala que ele se lançou aos pés do Senhor, sabe? Ele conseguiu tocar nele, ele conseguiu sentir o cheiro dele. Por quê? Porque no coração dele havia gratidão. A gratidão, ela nos leva a um lugar de comunhão, e a comunhão nos leva à intimidade. A gratidão vai nos levar a um lugar de intimidade com o Senhor. Sabe, de todos os 10, o único que conseguiu tocar foi aquele que foi grato, cara. Sabe? Aqueles outros 9 homens, todos os 10, eles tiveram um encontro, uma experiência com o poder de Deus. E qualquer pessoa pode ter uma experiência com o poder de Deus. Sabe, nós podemos sair daqui, fazer um evangelismo e orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Amém? Curada, ela teve um encontro com o poder de Deus. Amém? Isso não significa que ela teve um encontro com o próprio Deus. Somente aquele cujo o milagre gerar um sentimento de gratidão vai conseguir ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Sabe, somente aquele a qual foi gerada uma gratidão nele, ele conseguiu se achegar aos pés do Senhor, conseguiu tocar no Senhor, conseguiu sentir o Senhor. Amém? Sabe, a cura, o poder, sabe, só vai nos levar a um lugar em Deus se isso gerar gratidão em nós, sabe? É você falar: quem é esse que me curou? Sabe? Quem é esse homem que me curou? Sabe? Aonde ele está? Me diz aonde ele está, que eu preciso agradecê-lo. Sabe? Quem é este homem que olhou para mim? Que olhou para mim e viu aquilo que ninguém mais viu. Sabe? Que me deu uma esperança. Quem é este homem? Sabe? Quem é este homem? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer este amor. Quem é este homem que me amou a ponto de se entregar em uma cruz para morrer pelos meus pecados? Quem é este homem? Que amor é esse? Eu preciso conhecê-lo. Sabe? Quem é este Deus que entrega o próprio Filho para morrer por pecadores? Sabe? Eu preciso conhecer este amor. E a gratidão, ela vai gerar em nós essa inconformidade, essa vontade de chegar mais perto dele e de conhecer quem ele é. Amém? O milagre não pode acabar em si, não. Ele é para gerar gratidão em nós, para que podemos chegar mais próximos do Senhor. Amém?
Sabe, é o nosso coração ser movido por uma gratidão a Ele, sabe? Quem é este que morreu em uma cruz por mim? Sabe, eu preciso conhecê-lo. A gratidão, ela vai te levar a conhecer o Senhor. Amém? Fica de pé. Sabe? A gratidão, ela te leva a conhecer o Senhor, sabe? Ela te leva a pensar, quem é este que se entregou, que entregou tudo por mim? Eu preciso também entregar tudo por Ele. Sabe, somente a gratidão vai conseguir te levar a este lugar de entrega ao Senhor. Quando você entender, cara, o lugar que você estava sem Deus, e o lugar que Ele te colocou hoje. Amém? Abre para mim, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos lá? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. E em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando os fariseus que haviam convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: o homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Amém? Cara, essa passagem é muito forte. Sabe por que nós ainda não conseguimos entregar todo o nosso coração ao Senhor? Sabe por que você e eu ainda não conseguimos amar a Ele de todo o nosso coração? Sabe por que a gente ainda vem no culto como esse e não consegue entregar a adoração diante dEle? Sabe por que a gente não consegue amar a Deus com nossas atitudes? Sabe por que a gente não consegue ser grato a Ele todos os dias e viver uma vida de santidade? Porque a gente ainda não entendeu o quão pecador nós somos, sabe? E o quanto nós fomos perdoados. A gente ainda não entendeu o quanto Deus teve que entregar para nos perdoar dos nossos pecados, cara. Você ainda não entendeu que o seu pecado estava te levando para um lugar de morte, e através do sacrifício de Jesus, qual você não merecia, Ele te deu vida, e Ele te deu vida em abundância.
sabe? A gente só vai conseguir entrar num ambiente de adoração profunda, como aquela mulher entrou, no dia que a gente entendeu o quão nós somos pecadores. No dia que a gente entendeu o quão Deus teve que nos perdoar, sabe? O tamanho do sacrifício que Ele teve que fazer para nos lavar dos nossos pecados, sabe? E, cara, é isso. Eu quero te convidar a entregar a Ele uma adoração agora, sabe? Mais uma adoração com entendimento, uma adoração movida por gratidão, amém? Cara, nós podemos fazer bem melhor do que nós fizemos no começo do culto. Eu te pergunto, a adoração que você entregou quando a gente começou esse culto foi uma adoração que agrada a Deus? Foi uma adoração que demonstra gratidão a Deus? A adoração que você tem entregado é uma adoração que tem demonstrado gratidão a Deus? Sabe, eu quero te convidar a gente adorar diferente agora, sabe, com o entendimento de que tudo que nós temos veio dele, sabe? Eu peço que o Espírito Santo comece a nos lembrar de quão nós somos pecadores, sabe, e do lugar que a gente estava antes dele nos resgatar. O Espírito Santo começa a trazer ao nosso coração os motivos que nós temos de te agradecer, Senhor. Começa a trazer a nossa memória, Senhor, o quão pecadores nós somos, Senhor, o quão indignos nós somos de estar neste lugar, Senhor. Começa a trazer a nossa mente a imagem do Seu Filho ali naquela cruz, Senhor, e que possamos, Espírito Santo, entregar, ser uma adoração que te agrada, uma adoração com ação de graças ao Senhor. Nós não merecemos o Seu amor, Deus. Nós não merecemos. Eu te convido a começar a orar. Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser sair do seu lugar e ir para algum canto, cara, mas não saia daqui sem expressar a sua gratidão ao Senhor. Se você quiser, se coloque sobre os seus joelhos. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Cara, mas entre em um lugar de adoração em Deus. Entre em um lugar de gratidão a Ele. Comece a agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem te dado. Comece a agradecer pela sua família. Comece a agradecer pela salvação, pelo seu trabalho. Comece agradecendo pelas coisas simples, pelas coisas pequenas que parecem insignificantes, mas que Ele pensou, que Ele planejou cada detalhe para poder te dar, para poder colocar na sua vida.